Buena! Agora sim, estamos aqui que é Instagram, né? Vamos lá, vamos no Instagram. Aguardando aqui o pessoal entrar, o Bilo principalmente. Vamos fazer aqui uma live. Agora sim, aí acenar pro Bilo. Tá, como é que eu faço para convidar o Bilo? Você acenou pro Bilo. Aí eu faço aqui, agora vai. Aí como é que eu faço? Eu tenho que sair aqui. Já cá estou. Agora, agora deu, ó. Tu vê que o problema é no Face mesmo. Sim? Eu só preciso que tu centralize o teu rosto nesse quadradinho de baixo aí. Ou no, aonde está aparecendo. Isso, aí. O Bino deitado. Beleza. Vamos lá. O Facebook é um inferno, cara. Quando eu falei lá que eu passei vergonha, é no seguinte sentido. Teve uma vez eu fiz publicidade de tal dia, tal hora, e entrar eu e outra pessoa Sim. na, na, ao vivo, né? Então, assim, ó, aquilo eu fui fazer publicidade, as pessoas todas estavam esperando aquele horário lá ansiosamente. Lá. Chegou ali Chegou na hora, não entrou, ficou. Nós passamos a tarde toda lá, não conseguimos. E quando entrou, ficou distorcendo tudo, assim. Ó, aqui já não mostrou. Ah, ali os ao vivo. Agora sim. Aqui é nosso, como é que a gente está aparecendo. Não, no Face aconteceu o seguinte: no Face eu estava fazendo a live e eu me centrei no quadradinho. Aqui eu tô fora, né? Eu me fiquei bem no meio do quadradinho, assim, que tá aparecendo para mim. Né? Só que aqui aparecia só minha boca para baixo. Da boca para baixo, assim. É assim, eu estou centrado, eu vou pedir desculpa às pessoas. O facto de eu estar aqui deitado é assim, tenho o meu pai numa sala e tenho outra pessoa na outra. E eu cada vez que atendo um telefonema, venho sempre aqui para o meu quarto e deito-me, que nem ninguém ouve as conversas e é uma forma de eu estar mais confortável. Sim, sim, Ah, sim. é só por isso, mais nada. Mas se a minha barriga tapar a cara, eu coloco-me noutra posição. Pessoal que está entrando aí, boa tarde, tudo bem? Quem mais que está aqui com a gente? Deixa eu ver. Vamos assinar o pessoal aqui. O Rodrigues, quem mais? Entrou mais uma pessoa ali, não consigo ver. Como é que eu faço aqui Vulgo agora? Ah, Cristiano Cristiano. Real. Real. É, eu não sei direito. Conosco também está participando o carro que vende sonho ali na rua. Aqui é assim, vende sonho, vende ovo, vende. O que mais que vende aqui? Melancia. Aqui só não tem pamonha, né? Pamonha é mais em Minas Gerais. O que é Mas passa de pamonha? tudo, velho. Pamonha é uma. Ah, eu não sei o que é pamonha. É um negócio que é feito com milho moído, assim, para tu entender. Um milho cozido, né? Só que é tipo uma farinha de milho. É o que nós cá chamamos escaldados. Escaldado, Escaldados. caldados. Não. Escaldados. Ah, escaldados. É, para quem não sabe, o Bino é de Portugal, né, Bino? Qual é o lugar aí? Como é que chama aí? Eu não sei falar. Aqui a gente fala estado, fala município, fala Não. cidade. Não sei como é que chama. O nosso município, ou seja, o Conselho Municipal, é Alcobaça. A localidade onde eu vivo é São Martinho do Porto. E o distrito é Leiria. O distrito é Oleria. O distrito seria mais ou menos que é o estado para nós, Sim. né? Bem maior assim.
sim. Da minha terra à sede do distrito são 45 quilómetros. À capital do país são 80 quilómetros, que é Lisboa. Entendi. Sabe o que que eu gosto no Facebook? Mudando assim, só para tu entender. No Facebook tem mais pessoas e elas começam a fazer perguntas, ajudam ali, né? Sobre o que tu está falando, né? Então, por exemplo, assim, a gente já tinha marcado de falar sobre alguns temas aqui, nessa conversa. E aí lá no Facebook o pessoal participa mais e tem mais gente online, né? Aqui temos mais duas pessoas conosco aqui, que é o Rodrigues e a outra amiga, que eu não sei o nome, Caroline, né? E, enfim. E a nível do Telegram, Não, o Telegram não faz, não grava, né? O que grava é o Skype. ah, O Skype grava também. ou Skype, O Skype grava. Esse aqui ele deixa disponível por 24 horas, o Instagram. Fica, se no final eu colocar disponível, ele fica 24 horas. Depois, às vezes tem como salvar também, né? Entendeu? ok. O que vamos conversar primeiro? Daquilo que você quiser. Ah, tivemos já há pouco uma conversa muito interessante por causa da imigração dos portugueses para o Brasil, os estados onde fixaram mais portugueses, ah, aí em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, foi, foi giro você falar da forma como o seu avô guardou o ouro, uma forma muito típica dos portugueses fazerem o resguardo dos bens também, que antigamente aqui se fazia também, dentro de potes, e Sim, enterravam. Só que guardavam tão bem os segredos que muitas das vezes quando morriam, ninguém sabia onde é que estavam as joias, o dinheiro, e ainda é engraçado que pessoas muito mais velhas ainda falam nas patacas. sim. Os Exus falam patacas, os caboclos, E né? aqui, não sei se é por essa vaga grande de imigrantes que houve do Brasil, foi como eu contei ao João Carlos, o meu bisavô veio-se embora porque veio muito doente, com uma doença pulmonar, ahm, mas as pessoas falavam, olha, aquele conseguiu vir com muitas patacas, ou o outro coitado teve pouca sorte, não juntou muitas patacas. Ahm, mas é um termo antigo que as pessoas utilizam agora já não tanto, mas lembro-me do tempo dos meus bisavós, isso assim, era a forma que eles falavam era de, olha, aquele juntou muitas patacas, trouxe muitas patacas do Brasil, trouxe isto, trouxe aquilo, e achei engraçado você falar que o seu avô juntou, escondeu o dinheiro dentro de um panelão, nós cá chamávamos um pote, pronto. Eles muitas das vezes enterravam, também escondiam dentro dos palheiros, ah, mas quase sempre debaixo da terra. Eles faziam aqueles sinais e sabiam onde é que o tinham guardado. As famílias muitas das vezes é que já não sabiam. Sim. Ah, acho isso interessante. Ah,
Outra coisa que o João Carlos, já de outras conversas anteriores que tivemos, ainda de uma live que fizemos em direto, falou acerca da Bruxa Débora. Essa mística figura da Bruxa Débora, que acho que aí no Brasil é famosa e segundo aquilo que eu me apercebi quando falei com o Zezo, em muitas casas de religião trabalham com a Bruxa Débora. Sim. Então, pronto. A Bruxa Débora era uma moura. Eles não se falam. Eu tô com o carro de venda aí, passando aí na rua. Olha só a altura do... Dá Sim, pra tu sim. ouvir aí, né? A falta de educação deles, assim, de... Mas não é só aí, João Carlos. Aqui quando é no verão também passa o carro dos lados, faz assim uma grande bagunçada. Pois é, mas daí é o seguinte, ó, que nem eu vou ter que fazer uma sala. Caiu o sinal do Bino. Caiu o sinal do Bino ou o meu, não sei. Eu tenho que fazer uma sala fechada, hermeticamente, porque os caras passam o volume toda a altura, só pensam no pé deles. Né? Voltou o teu sinal. E no Skype eu consigo silenciar o meu microfone. Então, quando tu tá falando, eu silencio o meu microfone, não vai, o som aqui, ambiente da minha casa não aparece junto, sabe? Essa é a vantagem. Aqui não Sim. tem botão de silenciar o microfone. Eu silencio e depois, quando eu quero falar, eu habilito de novo. Quem é que tá com a gente aqui? A Fernanda. Fernanda é minha amiga, que está em Lisboa. Aí, uma Fernanda brasileira que foi para Lisboa. Lisboa. Sim. Isso, eu Ahm, sou muito especial. Ué. O Edinho também esteve por aqui. O Edinho é aqui de perto, é aqui de uma praia. Cento e poucos quilômetros aqui da onde eu moro. Estávamos a falar da Bruxa Débora. Eu apercebi pela conversa que essa entidade está a ser muito utilizada aí nas casas de religião. Sim, Pronto. Não é conhecido a veracidade da existência da mesma, cá em Portugal, nem, nem os factos concretos, do que ela propriamente fazia. O que se diz, segundo a lenda, é que era uma moura muito entendida, falava árabe, latim e português, estudava o Alcorão, ahm, andava sempre com um mocho às costas, ahm, e sabia muito bem ler as estrelas, lia a sorte na areia, ahm, pronto, tinha muitos conhecimentos mágicos que lhe tinham sido transmitidos por umas tias velhas. Ahm, Diz que é do tempo do Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, ahm, mas não há factos concretos que sustentabilizem a existência dela. Se na realidade viveu, se não viveu, ninguém diz que ela que viveu na cidade de Évora ou não. Ahm, Consta-se que São Cipriano foi aprender muito nas, nos feitiços e nas bruxarias da dita bruxa de Évora, ahm, nas missas satânicas, nessas coisas todas. Ahm, Agora é assim, o poderem estar a utilizar essa entidade como verídica em médiums e em tratamentos de uma forma tão sustentabilizada, não sei até que ponto
é que isso poderá ser assim tão credível da forma como foi transmitida que o estão a fazer aí no Brasil. Ah, não sei se a fama foi levada com os coloniadores, se não. Ah, sei que sim, foi uma feiticeira para aí famosa que era a Maria Arde-lhe o cu. Maria Arde-lhe o cu. Essa sim era uma feiticeira famosa. Ah, segundo dizem também, aprendeu muitos feitiços da bruxa Débora. Ah, mas nada disto concreto, que a bruxa, que era de Évora, onde é que ela nasceu, onde é que não nasceu, de onde é que ela era, de onde é que não era, para ler o Alcorão realmente teria que ser Moura. Aliás, era conhecida pela Moura Torta, por isso é que toda a gente tinha medo dela. Moura, Moura, o que significa a palavra Moura? O ser Moura era árabe. Os árabes tiveram muita influência aqui na Península Ibérica, vieram viver para cá, ah, conforme o rei Dom Está Afonso cortando. Henriques, conforme o rei Dom Afonso Henriques foi conquistando o país aos mouros, aos árabes, ah, eles foram sendo expulsos. Ou seja, de norte para sul, o país foi sendo conquistado aos mouros, que eram árabes. Ahm, e então ela era conhecida pela Moura Torta. Acho que vestia andrajos e coisas assim. Só pelo facto de ser a Moura Torta já era temida por todas as pessoas. Ahm, por isso, nunca seria uma pessoa portuguesa. Já pelo próprio nome. E lá está a relação que eu contei da outra vez, do São Cipriano à Bruxa Débora, todas essas coisas, por causa do satanismo, porque depois ela estava muito relacionada com animais, com gatos, com um bode, porque segundo contavam ela voava num bode preto. E aí há todo esse misticismo dos animais, ah, a relação que tinha com os gatos por causa da lua, ah, tudo isso era muito temível. Ah, agora é assim, João Carlos, você é melhor do que ninguém, ah, pelo menos melhor do que eu, sabe explicar, ah, como é que os médiuns, pais de santo, mães de santo, poderão utilizar essa, não sei se poderei chamar entidade, se um espírito, seja o que for, invocá-la como a bruxa Débora para fazer feitiços, ah, para fazer curas, amarrações, tudo e mais alguma coisa, quando nem sequer está provado a existência da própria pessoa em si como um ser carnal. Pronto. Sim, sim, sim. Ah. Ah, Mas isso aí é mais ou menos como a bruxa de Blair, que é dos Estados Unidos, se não me engano. sim, sim. E como é que chama, meu Deus do céu? Um mito popular, tem um nome para isso, me falhou a memória agora. Uma lenda. Histórias urbanas, Uma lendas lenda. urbanas. Lenda urbana que chama. Lenda urbana. Tem até programas aí especializados em lenda urbana. O pessoal que está entrando aqui, ó, tudo bom? Não é de falta de educação da gente não cumprimentar vocês assim que entram na live, porque a gente deixa desenrolar o assunto, tá?
Vocês podem fazer perguntas também aí, a gente está batendo um papo aqui. O Bino é de Portugal, mora em Portugal, lógico, nascido e criado em Portugal, e é um professor. Então, assim, ele tem muita bagagem, tanto de vivência em Portugal, quanto de conhecimento teórico, né? Eu estou tendo esse bate-papo com o Bino para a gente tirar algumas dúvidas aqui, né? Agora há pouco estava me queixando que se fosse no Facebook tinha mais gente participando e fazendo perguntas, então vai dando uma condução aí na conversa, é melhor, né? Mas tu estava falando aí de como é que pode o pessoal utilizar aí a figura da bruxa de Évora, né? Nos seus trabalhos, né? A começar, as pessoas dizem que incorporam a Évora. Eu digo, como é que tu incorpora uma cidade? Porque a Pois, bruxa era de Évora. Évora, uma cidade, uma aldeia, uma localidade. é É uma não como eu cidade, dizer que eu vou. cidade é distrito. Sim, mas para nós aqui é conhecido como uma cidade, né? Uma aldeia, um Sim, lugarejo, né? Então, por exemplo, eu moro em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Como é que eu vou incorporar Gravataí? É simples de entender. Então, digamos que aqui tivesse uma bruxa, seria a bruxa de Gravataí. Como é que eu vou incorporar Gravataí? O pessoal está falando erroneamente por falta do mínimo de conhecimento que incorpora Évora, ou que trabalha na falange de Évora, ou que trabalha na egrégora da Évora. Parece que o nome da mulher era Évora. Não, Évora é uma cidade, não é, Bito? Uma é. cidade para nós, né? Existe até hoje. Évora existe. Sim, uma localidade, né? Um sítio, Sim. sei lá como é que chama. É uma cidade, sede de distrito, bastante com uma história muito interessante. Ah, tem o templo de Diana, tem, como eu já lhe contei, a Capela dos Ossos, que é uma Sim, capela toda feita por ossos humanos. Ah, é na província do Alentejo, já a caminho do Algarve, é mesmo no sul. Por isso, aí está, foi numa zona onde se juntaram durante muito mais tempo os mouros, ah, porque Portugal foi conquistado de norte para sul, ahm, mas de qualquer forma, ahm, lá está, não há consistência de que na realidade aquela pessoa existiu como um ser carnal. Ahm, é lendário, pronto. Ah, nós, por exemplo, vamos falar na Dona Maria Padilha. Sabemos a história dela como uma pessoa que viveu em Espanha, ah, na zona da Galiza, teve um caso com o rei, ah, tudo isso, mas são factos verídicos. Aí já é uma entidade que nós podemos dizer que na realidade existiu. sim. Ah, pronto. Ah, a ajuda dela à Dona Maria Mulambo, ah, são histórias que se enquadram umas nas outras. Ah, nós aí conseguimos ter um enquadramento histórico. Você sabe que eu sou católico, mas gosto muito de antropologia, de todas essas coisas, e gosto muito também de estudar outras religiões, e nós temos conversas de horas, que você sabe, onde eu gosto de debater todas essas coisas para me enquadrar também muito bem. Aliás, já lhe tenho dito que a Igreja Católica, a nível de festividades, foi buscar muitas coisas aos antigos deuses, às festas pagãs,
Ahm, por isso há todo o sincretismo entre Tá as caindo tudo. religiões afro-brasileiras com o catolicismo. Não me choca nada, sei, entendo o porquê e, e é assim, como da outra vez falei muito com o Zezo, ah, não vejo na minha religião qualquer tipo de contradicência ou antagonismo entre a religião católica e as afro-brasileiras, como vocês dizem que se encontram na, nos protestantes ou nos evangélicos, em todos esse tipo de religiões. Ah, acho que entre as nossas religiões consegue haver uma abertura e uma convivência muito grande. Pelo menos para quem consiga ir buscar as raízes e perceber o significado de tudo. Eu já tenho dito muita vez que era muito pequenino, foi a segunda telenovela ou a terceira telenovela brasileira que passou em Portugal, que se chamava A Escrava Isaura, ah, e era muito referenciada na escravatura. E então via-se muitas as vezes, havia a mãe preta que trabalhava na casa grande e tomava conta dos filhos do senhor, amamentava-os, fazia tudo, mas havia os escravos que estavam na senzala. E à noite, quando vinham, tinham todo aquele tipo de rituais que eu hoje percebo que eram rituais, na altura não umbandistas, mas do candomblé. E quando algum dos escravos eram castigados e que iam para o tronco, os colegas andavam a cantar em volta do tronco e eu hoje percebo que aquilo já eram giras que eles faziam. Ah, mas eu gosto de estudar tudo isto e compreender a relação que havia de umas coisas com as outras. E eles, no fundo, faziam todo aquele cerimonial, todo aquele culto às escondidas, mas no fundo praticavam-no ali quase com os olhos dos senhores e eles também não o impediam. Pronto, conviviam com ele muito bem. E lembro-me que a todo instante todos eles pediam uma moedinha que era para a casa da alforria. E sei que o terminar daquela telenovela foi com o acabamento da escravatura. Tanto que muitos deles depois conseguiram juntar muitas patacas para começar uma vida, porque todo aquele dinheiro que juntaram para a sua carta de alforria ajudou-os a lançarem-se um bocadinho na vida deles, pronto. Enquanto trabalhavam ali como uns escravos, ah, aquilo foi uma ajuda. Sei, já não sei pegar em todos os pormenores muito certinhos, mas sei que foi uma coisa que me fixou e agora que temos falado muito mais, vêm muitas coisas à lembrança muito, muito interessantes. Temos falado muitas as vezes também em ofrendas. Me estão a ligar, tenho que rejeitar a chamada. Nas ofrendas. E o João Carlos falou no sarrabulho, que é muito interessante. Eu já da outra vez tive que explicar. Antigamente
não havia as geleiras, não havia frigoríficos, não havia nada. E então, normalmente, no final de dezembro ao princípio de janeiro, quando eram os meses mais frios, eram feitas as matanças do porco, em que as pessoas depois salgavam a carne para terem carne durante o ano. E no dia em que se matava o porco, eram retiradas as vísceras, o fígado, as línguas, o bofe, todas essas coisas. E nesse dia à noite era cozinhado o serrabulho. Ou seja, essas carnes eram todas temperadas e guisadas, temperadas com cominhos, cravinho, colorau, que você não gosta, Gosto. tudo isso guisado com batatas. E depois tinha muito caldo. E era sempre cozido pão, porque convidavam-se os familiares, os vizinhos, todos para ajudar na matança, porque depois o porco tinha que ser chamuscado. Ultimamente já havia maçaricos, mas antigamente não. Ia-se buscar junco e então faziam-se fogueiras em cima do próprio porco com o junco e depois com água e com telhas era pronto, esfregado para tirar o pelo do porco, todas aquelas coisas. Havia rituais muito interessantes. As tripas tinham que ser lavadas para o ribeiro, eram feitas as morcelas logo nessa noite. A morcela é um enchido que é feito com o sangue do porco e com arroz cozido, que é muito bom, temperado Gosto muito aqui. com especiarias também muito próprias. Sim. E, e lá está. O sarrabulho que vocês agora utilizam como uma oferenda era um prato principal da matança do porco, porque depois, no segundo dia, era feito o tradicional cozido à portuguesa, com a febra, com as carnes mais elaboradas, as batatas cozidas, as couves, tudo isso era servido. E no final, quando os familiares e os amigos regressavam a casa, a todos era oferecido um bocado da febra do porco, as morcelas, uma ou duas, porque depois havia partes que eram migadas para fazer os chouriços, os negros, tudo isso para ter durante o ano na casa para ser comido ao longo do tempo. E isso era feito naqueles meses em que eram mais frios, para depois as carnes serem salgadas e se aguentarem durante o ano todo. Mas achei muito interessante o facto de vocês fazerem essa oferenda com um prato tradicional português que provavelmente deveria ter chegado aos escravos através da Casa Grande. Sim, sim, é o que eu falo. É muita coisa que a gente tem hoje dentro das religiões de matriz africana, né? Ouvi-lo mal. O som Muita está coisa baixo. que a gente tem. Melhorou? Pouco. Tá me ouvindo bem agora? Está baixinho. Estranho. Tem um círculo girando no meu rosto, assim? Não. Pois então, aqui tá normal a voz. Deixa eu ver aqui. Como é que tá a minha voz? Tá normal. Ó. Pois então, Está bem. aqui tá normal a voz. Deixa eu ver. Como é que tá a minha voz? Tu não baixou o volume? Não, não. Está igual. Vê se tu não baixou o volume, porque tá saindo normal aqui. Eu tô assistindo no Está outro igual. celular aqui. Está igual. Tu consegue me ouvir?
Eu ouço, sim. Tá? Mas tu disse que tá baixinho. Sim, estou a ouvir mais baixo do que estava, mas ouço. O que eu estava dizendo é assim, ó, muitas dos pratos que a gente tem hoje nas religiões afro-brasileiras, né, de forma geral, eles são aprendidos, né, ou foram aprendidos dentro da casa grande, né, as cozinheiras, né. Então, isso tem explicação, tem uma grande explicação. É claro que começa a entrar na cabeça dos escravos de senzala uma noção assim de que quem é mais importante na sociedade e quem não é tão importante assim. Então eles começam a observar que certos tipos de louça, né, principalmente assim de porcelana, Sim, sim. era oferecido comidas e café, né, para pessoas mais importantes. Então, assim, muita coisa que o pessoal não sabe aí dentro dos terreiros. Certas porcelanas, assim, que ou quebrava um pedacinho aqui, ou tinha uma trinca. A, as sinhás, que eram chamadas, né? As mulheres dos donos Sim, da sim. senzala lá, e da fazenda, né? Elas davam para as negras que eram cozinheiros, que eram ali mais chegadas, as amas de leite, né? Tinha um tratamento melhor. Então elas davam, ó, pega para ti isso aqui, porque eu não vou apresentar uma louça lascada ou que tenha a pintura aqui ou já desbotada. Então elas levavam isso aqui para dentro da senzala e usavam essa mesma lógica, que é mais importante tem que comer uma louça, né, num recipiente mais chique. E aí o que acontece? Para os orixás maiores, que é Oxalá, Iemanjá e Oxum, acabou entrando que a louça é servido na louça, tem uma sopeira que chama de porcelana. Então, assim, ó, isso aí o pessoal não sabe, né? Vê que tem muita Entrou um coisa de primo meu atuação. agora na live. Como é que é? Entrou um primo meu agora na live. Ah, que bom, tudo bom? A gente está trocando figurinha aqui sobre cultura brasileira e portuguesa. E o Elaino também entrou aí, tudo bom, Elaino? Quem eu não cumprimentei, vocês me perdoem. Às vezes o Bino está falando e eu deixo correr ali para não ficar interrompendo a todo momento, né? Se, vocês podem me dizer também se estão me ouvindo bem. O Bino está me ouvindo mais, o volume mais baixo, né? Ah, aí, como eu estava te dizendo, quer dizer, o pessoal pensa assim, o negro sai de África na condição de escravo, é colocado dentro da senzala e ali ele está com aquele sentimento ainda como se morasse em África, né? Aquele âmago dele. Não, a gente tem que entender o seguinte: foram trazidos e comprados em um determinado ano e ali eles começam a procriar e ter ali filhos, netos, bisnetos e esses nascem e crescem dentro dos moldes daquela senzala, daquelas leis ali estabelecidas pelo dono da senzala, o dono da fazenda, no caso. Então é natural que a visão de mundo que esses negros da senzala tinham, netos e bisnetos e tataranetos, a, toda a ordenação social baseada no que ocorria ali dentro da senzala. Então, quando se encerra, pelo menos oficialmente, a escravidão, os que ali estavam eram negros que já eram, como eu disse, tataranetos, bisnetos, os que vieram como escravos. Quer dizer, a questão culinária deles, a questão cultural e a questão de organização social deles está pautada nesse convívio aí com os portugueses. Eu vou ter que fechar uma janela ali só um pouquinho. Está pegando sol. Aí, voltei. Ah,
Então, assim, ó, e isso hoje, de certa forma, Bino, é negado pelos afro-religiosos, né? Essa questão aí desse espelhamento nessa ordem social, tá? Eu dei um exemplo aqui da louça que vai parar para os orixás maiores, né? Que eram ganhadas lá dos patrões, para que se entenda. A questão da culinária é lógico que é o seguinte, as comidas em tribos africanas não tinha tanta comida preparada, porque não tinha geladeira, não tinha o contato com o sal, né? Porque o sal, as pessoas não lembram que vem do mar, né? Tem todo um processo ali de decantar aquela água, a água evaporar para ficar o sal. E no centro do continente africano, era muito longe do mar, eles não tinham contato com o sal. O sal, quando ele começa a ser comercializado, ele era feito a pesos de ouro, né? Então, assim, a gente pode pressupor que, por essa lógica, que quem morava mais no centro do continente, afastado do mar, não tinha contato com o sal para fazer, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, de charque, que é colocar bastante sal na carne para ela não estragar com o tempo, né? Para ela durar mais tempo. Não sei como é que chama aí. Aqui chama charque, que é colocado na carne. Carne de sol, que chama? Aqui havia uma parte da casa em que tinha umas, umas caldeiras que eram chamadas as salgadeiras. Aquilo era tudo coberto de sal até acima e as carnes eram colocadas lá dentro e ficavam completamente tapadas de sal durante o ano todo. E depois ia tendo um dreno que o sal, conforme ia derretendo, escorria, mas conforme o sal ia derretendo, ia-se recolocando o sal. Agora tu imagina num local, numa tribo, no meio de uma tribo milenar, né, selvagem, como é que eles iam ter contato com sal, né, nessa grande quantidade? Entenda-se que eles não moravam próximos ao mar, compreende? E então, assim, isso pressupõe, isso gera um fato de que não era interessante para eles fazer comidas muito elaboradas para comer a longo prazo, por não ter como preservar essa comida, não tinha freezer, não tinha geladeira, entende? Havia zonas E aqui, havia zonas aqui em que também não acontecia tanto isso. Utilizava-se muito o, o processo das vinhas de alho, em que temperavam a carne, colocavam muito alho e coberta com vinho, para ela se aguentar um dia ou dois temperada. sim, sim, sim. Mas aí nessa região que eu te falo, eu estou falando assim, com base no conhecimento que a gente tem, né? Ah, o vinho que se bebia era o vinho de palma, né? E o azeite era o azeite de dendê. Azeite de dendê. O pessoal que está entrando aí, vocês me perdoem, não tá conversando aí com vocês também, mas a gente emenda no assunto A e vai. Simone é uma amiga minha. Tudo bom, Simone? Vê um pouco d'água para mim, por favor, meu. Pode ser. Ah, então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Tu pega um ser humano tribal, né? Selvagem. O animal era pego como caça, trazido para dentro da tribo, esquartejado ali, né? Aberto e distribuído como comida ali para aquela comunidade. E, e mesmo os que trabalhavam com agricultura trabalhavam
arroz africano ou com milho, né? Por isso que a gente tem tantos derivados de milho na nossa religião. Milho é uma espécie de mandioca também, como chamada. Não sei se tu conhece o que é mandioca. Sei, já comi. Aham. Aqui chama aipim. Aqui a gente não lida tanto com mandioca. Mandioca para nós é um tipo de, de, de rama, assim, que é dado para animais, para nós aqui, né? No Rio Grande do Sul. O que é comestível a gente chama de aipim. Mas tem lugar que chama de macaxeira aqui no Brasil, de mandioca. Ah, o que eu estou tentando explicar é assim, ó, selvagens foram trazidos, como na condição de escravos, aprisionados pelos próprios negros, muitos deles, trocados por armas e outras coisas, e aí vem para o Brasil na condição, né, de escravo. Aqui vão ter seus filhos, seus netos, tanto que era colocado como animal para procriar, né? Pegava lá o negro, que era o mais forte, que nem tratava o bicho assim, né? E colocava ali como matriz. E aí ele emprenhava, engravidava várias mulheres. Então a ideia era produzir muitos filhos ali, filhos. Né? O que eu estou tentando explicar é que essa coisa do cerimonial mais organizado, essa coisa de ter vasilhames para se comer, né? Aí entra muito na questão que foi aprendida na senzala. Dentro da senzala, não, dentro dessa convivência com a Casa Grande lá. E aí muitos pratos portugueses acabam adentrando na culinária das religiões afro. Né? Ah, pronto. Ainda há coisa de 10 anos atrás. O meu tio-avô, irmão da minha avó, veio daí de Rio Grande do Sul, veio falecer cá. Ah, mas esse já foi na década de 60 e queria levar os meus pais para lá. Fez grande fortuna em padarias, a vender pão. Ah, pronto. O filho mais velho veio também, os outros ficaram aí. Ah, Olá Simónica, nem te disse nada. Estás boa? Beijinhos. Mas pronto, como eu disse, os antecedentes, o meu bisavô, todos esses, foram para ir para o ramo do comércio. E lógico que levaram daqui muitos e muitos e muitos pratos da culinária que era utilizada cá. Entre as vizinhanças, pessoas convidavam, porque conforme iam eles, iam muitos vizinhos daqui, amigos uns dos outros, que se juntavam lá, provavelmente criaram lá as suas amizades, no Brasil também, a conviverem uns com os outros, acabavam por transmitir também a culinária que eles praticavam. E isso acabava por se expandir e penso que nesses estados, como eu disse, aí em Rio Grande do Sul muito, em Santa Catarina, Goiás, também penso que numa grande parte de Minas Gerais. Está muito vinculado e muito enraizado as tradições portuguesas e um cunho tanto culinário como de tudo, porque eles no fundo levavam tudo atrás, o cunho religioso, as tradições pagãs, a culinária, até o modo de vestir. Eu tenho uma fotografia do meu avô, do meu bisavô, numa visita que ele fez ao Rio de Janeiro,
que tirou uma fotografia num estúdio de um fotógrafo do Rio de Janeiro, que está um espetáculo. Vestido todo com aqueles fatos, a corrente de ouro para pendurar o relógio, todas aquelas coisas. Esse não sei se chegou a esconder o ouro no pote ou não. Ah, não me recordo. E quando chegou a Portugal, aqui veio-se vestir novamente como um pescador. É interessante a forma como eles modificavam um pouco também as vivências consoante os sítios onde estavam a habitar. Sim, sim. Ah, é muito interessante. Ah, também foi bom há bocado o que nós conversámos por causa das ordens religiosas, ah, em que há um grande misticismo aí no Brasil, ah, que eu não consegui compreender muito bem. Ah, e achei um autêntico disparate, vou dizer mesmo a verdade, ah, porque a Ordem dos Templários, a Ordem de Malta, a Ordem do Santo Sepulcro, a Ordem de São Tiago da Ala, é assim, a Ordem dos Templários nasceu quando foram as cruzadas a Jerusalém, ah, em que eles levavam aquele símbolo. Todos os cavaleiros, o que eles faziam era um voto de pobreza, de castidade, de humildade, e fizeram as cruzadas até Jerusalém, sempre em nome de Cristo. Ah, não consigo perceber como é que há pessoas aí no Brasil que vêm ver um cortejo histórico a Portugal que retrata uma época do tempo do primeiro rei de Portugal e levam para aí uma história em que aquilo está ligado a misticismo, de bruxarias e feitiçarias e de coisas, quando aquilo não tem nada a ver com isso. Aí poderia ter duas explicações aí. Tu está falando da Évora também ou não? Não, não. Estou a falar da Ordem Militar dos Templários. Ah, sim, sim, sim. Verdade. Tal e qual como a Ordem de Malta, também nasceu em Jerusalém, mas é uma ordem hospitaleira. O que eles pretendiam era dar assistência médica, e ainda hoje é o interesse deles. Eles estão espalhados por todo o mundo, mas a ordem é constituída quase toda por médicos, paramédicos, enfermeiros, ah, por tudo. São chamados os cavaleiros, mas o intuito deles é darem assistência a doentes, idosos, deficientes, ah, todo esse tipo de pessoas que tenham carências. A Ordem do Santo Sepulcro, a mesma coisa, muito embora essa tenha sido direta no Vaticano. Ah, a Ordem de Santiago da Ala, o que é? Foi ereta aqui no Mosteiro de Alcobaça, que é um mosteiro muito importante. Aqui passam os caminhos de Santiago. Eram dos peregrinos, faziam a caminhada até ao Santuário de Santiago de Compostela. E então isso era uma ordem militar que servia para manter a ordem, tanto civil, como prestar auxílio aos peregrinos que faziam a caminhada a pé, porque vinham de vários sítios, iam a pé até à Galiza. Ah, sim, Simone, ainda fazem. É verdade. Principalmente desde a fronteira de Portugal-Espanha até lá. Beijinho por me lembrares. Ahm, e prestavam auxílio,
também a nível de assistência médica. Ahm, não consigo perceber como é que passam esse misticismo para o Brasil, todas essas ordens, ahm, No caso serviam específico, para feitiçarias, bruxarias, coisas nesse sentido, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. no caso desse aí de Compostela, que já falou agora, da caminhada, né? Santiago Compostela, sim. Santiago. Nós temos um autor brasileiro que ele acabou ficando famoso aí, segundo ele, eu não sei, porque muitos autores, artistas chegam no Brasil e dizem, olha, eu me apresentei no mundo todo. Às vezes se apresentou num pub bar lá, uma coisa muito reservada, e pelo fato de ter se apresentado fora do país, eles vêm com essa conversa para cá e a gente fica acreditando. Mas o Paulo Coelho seria um dos escritores best-seller daí, de livros, né? No Brasil e fora do Brasil, na questão Paulo Coelho, isso. Ele fala dessa coisa do esoterismo, de espiritualidade, etc. E ele tem um livro que é exclusivo sobre esse caminho aí de Santiago. E é famoso em Portugal, assim, mas está me lembrando. Então, assim, ó, ele leva esse caminho, essa caminhada, né, por um lado mais de se encontrar com si mesmo, Sim, de sim. depurar, entende? Então, Eu também já fiz. cria. Eu já fiz a peregrinação a Santiago de Compostela por mais do que uma vez. E aquilo é uma caminhada de espiritualidade em que nós vamos mesmo naquela de nos encontrarmos connosco mesmo. A Simone sabe que aqui em Portugal, ah, eu faço quase todos os anos, não é que tenha alguma promessa ou alguma coisa, mas faço, epá, numa, sei lá, do encontro comigo, uma forma de esperança, ao Santuário de Fátima. Muitas Sim, pessoas em Portugal vêm, fazem quilómetros, quilómetros, mas muitos mesmo. Nós aqui são como acontece no 45 Brasil. quilómetros a pé para irem a Fátima. E nada disso ah, tem a ver com misticismo, com a forma como aí depois no Brasil você me tem contado que as pessoas interpretam as coisas de uma forma totalmente diferente. Não, é que acabam denotando poderes, e os próprios acabam se intitulando magos, bruxos, etc., tá? Como se tivessem poderes, porque eles pegam algo que é costumeiro, folclore, e que tem um viés, como tu fala, e vem numa questão mais católica, mais do encontro consigo mesmo, né? De uma depuração, né? Enfim, e acabam transformando aquilo em algo que concede poderes àquele que o praticou, por ter sabedoria e inteligência sobre aquilo. Então cria-se meio que uma coisa fantasiosa no entorno. Outra questão é assim, tudo que é escondido, tudo que tem muito segredo no entorno, as pessoas acabam, tipo vizinhos fofoqueiros, assim, acabam inventando coisas para tentar descrever. A corruptela, que é uma pessoa falar para outra e cada uma aumenta um ponto, né? Acaba criando um misticismo muito em torno da coisa. Existe aí hoje, se tu entrar no Google, tu vai ver a Ordem dos Templários, tem aí, cara. E tem pessoas que pegam um nome, se apoderam daquele nome, não tem nada a ver com a ordem original, e se colocam como se fossem bruxos, macumbeiros, feiticeiros, não tá me entendendo? Sim, E é uma pena, cara, porque quem tem um pouquinho de conhecimento ou de estudo começa a ver essas pessoas como idiotas. Vai acabar a nossa live aí, tem 24 segundos aparecendo para mim aqui. Tem que iniciar outra depois. ou Aqui tem fica um tempo para, limite. ou Como é fica que é? para outro dia. Ou Amanhã, conversamos, amanhã mas a gente faz outro. sim, Amanhã a gente faz. Tá? tá?
Vamos fazer outra amanhã. Simone, Olha, a Simonita perguntou